Venho aqui nesse domingo dar uma dica de leitura, principalmente aqueles que têm curiosidade com relação à arte. Então, a minha dica de leitura é o livro Como Reconhecer a Arte Românica. Como reconhecer a arte românica. Como reconhecer a arte românica é um livro importante, tanto do ponto de vista cultural como histórico, porque trata da arte da Idade Média, do período medieval, de um período dominado pela ideologia do cristianismo e pela ideologia religiosa que vinha da igreja, da patrística, a filosofia dos padres, a filosofia dos mosteiros. Esse livro foi escrito por Flávio Conte. Inicialmente, os historiadores diziam que a arte surgida durante a Idade Média, ou melhor, que todas as manifestações artísticas entre os séculos 7 e 13, elas eram denominadas de românica, arte românica. Posteriormente, os novos estudos, as novas pesquisas científicas no campo da história da arte denominaram que o românico ele pertence às manifestações do período entre o século XI e o século XIII. Então, hoje, o ensino acadêmico vem dizer que as manifestações artísticas entre o século XI e o século XIII é que é denominada de período românico, a arte românica. Essa arte da Idade Média, a Idade Média consubstanciada pelo período do feudalismo, o período feudal, a construção do mundo feudal, dos feudos, de uma nobreza da agricultura dentro desse modo de produção do feudalismo, né? E de uma divisão de classes, eu não chamaria de classes, não é? Mas de estamentos, a nobreza, a servidão de gleba, ou os servos de gleba, a nobreza e quem fazia parte do mundo religioso, que era o clero. Então existia o clero, a nobreza e o trabalho no campo da agricultura com a servidão de gleba, os camponeses e os servos de gleba. Alguns livros vão dizer que são 3 classes, né? Outros vão dizer que a sociedade é estamental, mas a compreensão é essa. O enfraquecimento da centralização do Estado, então prevalece os feudos, a nobreza feudal, formada pelos barões, pelos condes, pelos duques, pelos marqueses, pelos príncipes de sangue, até chegar ao papado, o papa, o imperador ou o rei. Então, esse livro do Flávio Conte vai mostrar algumas características da arquitetura, da escultura e da pintura
do período do românico, da arte românica, que é a arte do século XI ao século XIII. A primeira característica é nas igrejas românicas, o tema que melhor caracteriza é a abóbada dominante. A segunda delas é uma técnica para decoração através de mosaicos. Então vamos encontrar nessas grandes catedrais românicas a pintura feita em mosaicos. E a pintura do Cristo entronizado, chamado Cristo em Majestade, ou Cristo Pantocrático. Então esse livro aqui do Flávio Conte traz de modo brilhante, né, essa figura do Cristo entronizado, do Pantocrato. Uma outra característica que é a utilização dos esquemas e também a utilização dos mosaicos. Uma outra característica do românico, tanto do românico lombardo como da Normandia, né, é esse estilo de abóbadas, as abóbadas das igrejas, o aparecimento de uma torre, as portas de bronze. Nós vamos encontrar também algumas igrejas onde foram elaboradas essas portas feitas no bronze, os capitéis das colunas românicas das naves das igrejas, né? Essas igrejas elas possuem a nave central, algumas possuem também a nave lateral, as naves laterais, e vamos encontrar também a figura, né, da torre da igreja. Então esses capitéis são capitéis românicos públicos. Os capitéis em forma de cesto, meio quadrado. Então esses capitéis vão aparecer dentro dessa arquitetura, dessas igrejas. Um capitel bem elaborado, bem sistematizado dentro dessa visão do mundo da Idade Média, né? Principalmente da Alta Idade Média. E nesses capitéis havia a figura decorativa. As decorações são feitas no capitel cúbico, como é o caso do capitel românico ou cúbico da Catedral de Cantuária. Então aqui está o exemplo de um desses capitéis. Vai aparecer também aquelas igrejas de forma arredondada, e o portal dessas igrejas, a porta principal dessas igrejas, aparece também as esculturas, que pode ser a escultura do Cristo em majestade. Então eu digo para vocês que é muito interessante a leitura deste livro. Eu recomendo àqueles que desejam aprender um pouco sobre a arte românica, a arte da Alta Idade Média, a arte de um período que as pessoas dizem que foi de escuridão, mas que a arte, arquitetura, escultura e pintura está para mostrar que não era tanta escuridão.
que existia um conhecimento bem sistematizado de arquitetura, sobre as esculturas, sobre a pintura, e existia sabedoria. Vale a pena a gente assistir o filme O Nome da Rosa para ver aquele centro, não é? Aquele mosteiro românico com uma biblioteca em forma de rosa. Então a biblioteca, o centro do saber, era aquela grande biblioteca onde os monges faziam as escrituras, noites e noites, produzindo a cultura, produzindo conhecimento. Conhecimento de anatomia, conhecimento sobre Platão, conhecimento sobre Aristóteles, conhecimento sobre os clássicos pré-socráticos, do período pré-socrático. Então eu desejo uma boa leitura a todos que se interessam pela aprendizagem do período da arte medieval, chamado de românico.